Boas a todos, sejam bem-vindos à Modern Age Trading. Eu sou o João Cardoso. Vamos ao vídeo de Fundamentals da semana. Esta semana não vamos falar sobre os Fundamentals que ocorreram, ou seja, não vamos dar uma vista de olhos àquilo que se passou na economia e nas notícias. No entanto, vamos falar de um tema muito pertinente que é a inflação e a deflação. Já vimos em vídeos passados o que era a inflação e sabemos que é um aumento sustentável no preço dos bens e produtos de um determinado país. Sabemos então que a inflação é medida pelo CPI na maioria dos países. Nos Estados Unidos é denominado ou é medido pelo PCE, que é Personal Consumption Index. Neste caso, para os bancos centrais determinarem então como é que está a inflação, eles baseiam-se na volatilidade dos preços de bens como bens alimentares e de energia, que são bens de necessidade básica. Antes de chegarmos à deflação, temos a desinflação. O que é a desinflação? A desinflação é uma diminuição do aumento do preço dos bens num determinado país. Então é como se tivéssemos uma inflação, mas mais fraca, cada vez a reduzir mais. A deflação, por sua vez, é a diminuição do preço dos bens num determinado país. Por último, a hiperinflação é uma inflação não controlada do preço dos bens. O que é que pode então influenciar a inflação sem ser aquilo que os bancos centrais têm feito ao longo do tempo, que é injetar capital na economia, e também sem ser os impostos que os governos colocam às pessoas e às empresas? Bem, basicamente, a inflação pode vir da forma ou da quantidade de dinheiro que as pessoas ganham. Okay? Se as pessoas ganharem cada vez mais dinheiro, geralmente ganham mais dinheiro, têm tendência a gastar mais. Isso contribui para a inflação. Outra das coisas que também contribui para a inflação é a atividade económica de cada país. Se cada país tiver uma atividade económica saudável e em crescimento, é normal que exista inflação e que o preço das coisas vá aumentando gradualmente. Com esta fase do Covid e mesmo antes disso, veio a acentuar a necessidade que os bancos centrais têm de aumentar a inflação. Vemos então que no Banco Central Europeu as metas de inflação estavam em 2% e não foram atingidas, e os bancos tentam impulsionar isso por injetar capital na economia. Mas se nós virmos, desde agora da fase do Covid, os bancos têm baixado as taxas de juros para potenciar a inflação dos países, mas não têm conseguido fazer isso. Uma das coisas que de facto tem estado a ser inflacionada é os mercados financeiros. Mercados financeiros como as ações e os índices, bem como também as commodities, têm estado a ser inflacionadas. Então vemos que os bancos centrais têm estado a injetar capital no mercado e os investidores pegam e têm estado a investir esse capital em ativos financeiros, que faz com que esses ativos financeiros fiquem inflacionados. Outra das coisas que contribui também para a inflação é o facto dos países desvalorizarem a sua própria moeda. Bem, já vimos em vídeos passados, se vocês forem recapitular nos vídeos de Fundamentals, como é que cada país controla o valor da moeda. É através das taxas de juro. Ao baixar as taxas de juro, tornam a moeda menos apelativa para investidores colocarem então investimento ou colocarem o seu dinheiro naquela moeda. Porquê? Tornando a moeda mais fraca, a moeda vai valer menos. Aquilo que está a acontecer é que os bancos têm todos tentado colocar a sua moeda mais fraca. Mas se não houver ninguém que tenha uma moeda mais forte, ou se não houver basicamente um desequilíbrio, todas as moedas sendo mais baixas, acaba por nenhuma ser mais baixa. Um dos motivos também pelo qual os bancos tentam fazer isso, nomeadamente os bancos centrais, é precisamente para pôr os produtos e serviços do determinado país mais apelativos para fora, ou seja, para a exportação. Porque se eu tiver uma moeda mais forte, eu posso ir a um país que tenha uma moeda mais fraca e comprar um produto ou um serviço mais barato do que se fosse no meu país ou do que anteriormente naquele país isso acontecia. Uma das coisas também que tem acontecido é a inflação nominal. O que é a inflação nominal? Bem, se eu no meu trabalho
me derem um aumento de uma determinada percentagem, eu vou passar a ganhar mais. O meu ordenado vai ser inflacionado. No entanto, se o país onde eu estou estiver em inflação e a inflação dos preços dos produtos ou dos bens for maior do que o aumento ou a inflação do meu ordenado, eu basicamente vou estar a ganhar mais. No entanto, eu vou ter menos poder de compra para comprar bens essenciais. Bem, a crise do Covid acabou por acentuar algo que já estava a acusar nas economias dos bancos, que é a inflação e a deflação. Aquilo que veio acontecer com o quantitative easing e assim foi abrirmos duas faixas, uma para a deflação e outra para a inflação. Neste momento não sabemos para qual é que vamos, mas sabemos que alguma dessas vai ter que acontecer. Este tema da inflação e da deflação é sempre importante porque todos os investidores, todos aqueles que estão nos mercados financeiros gostam de debater estes temas e são um dos motivos pelos quais é possível inflacionar ou aumentar o valor de uma moeda ou diminuir o valor de outra. Continuação a todos, bons estudos e boas trades.